Olá, sejam bem-vindos de volta. Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar sequência, então, ao nosso 10º encontro por uma cultura de paz e Diamantina, 5º Simpósio Regional de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Meu nome é Thaisa, sou psicóloga da saúde, atuo na rede através da Secretaria de Saúde. Tenho participado mais ativamente da rede há 2 anos, mas há um tempinho já participo desde a graduação. Então, nós vamos iniciar a nossa primeira mesa de hoje, né, no nosso segundo bloco da tarde. O tema será sobre suicídio e rede de apoio a perdas irreparáveis, da AAP como catalisador do luto. Eu vou apresentar agora a nossa primeira psicóloga a compor a mesa, que é a Glaucia Rezende Tavares. A Glaucia é psicóloga clínica em atendimento a adultos, casais e famílias, cofundadora e presidente da rede AAP, organizadora dos livros Do Luto à Luta e A Vida Continua. Seja bem-vinda, Glaucia, agradecemos a sua presença. Só um recadinho antes de passar a palavra, quem já está acompanhando, né, desde cedo, o QR Code vai aparecer no cantinho da tela quando a gente estiver próximo de finalizar, né, e quem está chegando para saber como funciona, tá? Para ter acesso aos certificados. Bem-vinda. Obrigada pela presença. Obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Acho que é uma grande oportunidade de compartilhar esse espaço com vocês. Cumprimento a organização do evento pelo convite e a minha alegria de estar perto aí da minha querida Dani, né? Que seguirá, então, depois falando também comigo. E nós dividimos, então, esse tempo com uma fala minha, depois a fala da Dani, e a gente ter uma oportunidade de conversar sobre essa trajetória já que viemos construindo há muito tempo, né? Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Estão vendo aí, minha gente? Tá tudo bem? Certinho. Tá bom. Bom, então, apresentando para vocês, como a Thaís comentou, a ideia é a gente falar da rede AAP, apoio a perdas irreparáveis, como catalisadores dos lutos, né? Essa é uma marca minha, gosto muito de brincar com as palavrinhas, e o fato de colocar, então, entre parênteses, é a gente poder desembrulhar palavras e buscar isso, né? Existe a vida tem dores, a vida tem dificuldades. Hoje vivemos uma situação quase que de uma obrigatoriedade de estar tudo bem, e esse otimismo ele chega a ser tóxico, assim como um pessimismo também. Mas a gente poder acolher realmente as nossas dores e transformá-las é a proposta, né? Então, apresentando a nossa rede, que ela agora em outubro, ela completa 23 anos de trabalho ininterrupto, acolhendo enlutados das mais diversas formas, pais que perderam filhos, pessoas familiares e vínculos que tiveram aí perdas pelo suicídio, e hoje, especialmente, né, o dia 10 de setembro, que tem essa marca, essa celebração, assim como as perdas também neonatais. Então, são inúmeras perdas, e elas não se restringem apenas aos próprios enlutados, mas muitas vezes, e a gente vem recebendo também profissionais que se enlutam ao acompanhar pessoas que passam por esse processo. E se a gente considerar esse tempo nosso de pandemia, aproximando aí das 570 mil mortes, o que isso traz, representando realmente 570 milhões de enlutados, diretos e indiretamente. Então, é por aí, né? E não é à toa que a palavra luto foi a palavra mais dita no Big Data do ano de 2020, e ela está presente, e é interessante que a gente possa refletir e trazer, então, essa experiência nossa de 23 anos acolhendo enlutados. Então, eu inicio citando a Marie Renezel, quando ela nos disse que a experiência do luto, ela nos humaniza, ela deita-nos abaixo do nosso pedestal narcísico, machuca-nos, lembra-nos que não somos onipotentes, que tudo passa, tudo muda, que nem sempre teremos ao nosso lado aqueles que amamos.
E toda essa dor contra a qual nos defendemos de todas as maneiras possíveis acaba por abrir um espaço dentro de nós, um espaço de pobreza e de fecundidade, um espaço para amar. E eu gosto muito dessa citação e me oriento pelos pressupostos sistêmicos, novo-paradigmáticos, compreendendo uma ciência pós-moderna e até entendendo isso. Olha, dor não está dissociada da nossa disposição de também buscar bem-estar. Isso não é uma deslealdade à memória dos nossos entes queridos. E aqui, quando a Marie Renezel aponta a questão desse espaço de pobreza e de fecundidade, é muito legal que a gente busque essa integração. Né? Existem impactos, a vida nos impacta, mas é tão grave nós ficarmos reféns dessa dor, que muitas vezes tende a se desdobrar num sofrimento desmedido, quanto querer negar também essa dor e dizer que está tudo bem. Não, a ideia não é tudo, não é nada, não é sempre e não é nunca. Né? Mas vale a gente trazer essa citação de Wittgenstein, quando ele diz: uma imagem nos aprisiona e não conseguimos sair dela, pois ela se estende em nossa linguagem e a linguagem parece repetida para todos nós inexoravelmente. Então, acho que é importante a gente compreender, dentro dessa concepção pós-moderna, que nós somos seres de linguagem. E essa linguagem ela não se refere exclusivamente à nossa comunicação verbal, né? Mas a nossa postura, a nossa atitude e qual é o impacto que, de fato, a gente tem ao admitir que a vida tem perdas, que a vida também dói. E não é trazer disso, né, a essa condição, uma posição de recusa ou querer extirpar, mas é poder, de fato, catalisar, trazer, digerir e metabolizar, oferecendo novas possibilidades. Então, a gente diz que a perda, ela não é exceção, ela é uma característica da vida. Se esse é o cenário, né, que é a imagem que a gente traz, que a princípio a sensação da perda, e especialmente lidando aí com a questão dos suicídios, como que isso desorganiza, desinstala, desconstrói um cenário, um contexto que era muitas vezes marcado por uma ilusão de controle, por uma ilusão de certeza, por uma ilusão que estava tudo garantido. A vida não nos dá isso. Mas, se a gente entende que, de fato, as perdas não são exceções, elas nos constituem e elas trazem restrições, elas também nos abrem possibilidades, né? E que a gente possa pensar desse aspecto, dessas emoções impactantes à biodigestão. Situando aí para vocês, quando a gente marca o início aí da nossa rede AP em outubro de 1998, isso também veio, e essa proposta, essa iniciativa, ela nasce de um impacto que também, na minha vida pessoal e do meu marido, foi, a princípio, sim, devastadora com a morte da nossa filha. Mas no momento em que nos dispusemos a nos abrir para receber enlutados, e, a partir daí, compreender tanto o nosso processo quanto das pessoas que a gente recebia, nós percebemos que isso, de alguma forma, mais uma vez, se organiza por um pressuposto que, para nós, é uma referência. Nós não trabalhamos com conceitos de uma objetividade sem subjetividade, não trabalhamos com a ideia de uma neutralidade, mas de uma intersubjetividade. Então, essa abertura, a mim como psicóloga, também como mãe enlutada, e naturalmente, né, com o meu marido, nos abrindo para essa situação, também é trazer isso, de que maneira a gente possa digerir e biodigerir emoções, sim, que nos impactam, que em alguns momentos dá vontade de desistir, de sair correndo, não quero isso, mas que é também, além desse exercício reativo, que a gente possa buscar formas de biodigerir, né? Então,
nós entendemos que o luto e o processo de luto, ele tem uma complexidade. Utilizamos aqui essa imagem, né, do iceberg, e mostrando que muitas vezes o que aparece são essas manifestações psicossomáticas, que, a meu ver, é até um termo redundante, porque é claro que tem um impacto emocional e o nosso corpo, ele responde, ele manifesta. Existem ansiedades, tem depressão, a nossa autoestima, e muitas vezes uma autoestima que é regulada por um L entre alto e baixo, e tem esse abalo, e o nosso trabalho também sofre modificações. Mas existe também algo para a gente não desconsiderar, e que existia uma situação tradicional de que o trabalho e o trabalho de luto e não processo, ele tinha, em geral, um tempo de acabar, e que as pessoas, a partir desse tempo, e em geral existia aí essa métrica elencada de um ano, esse um ano que era uma oportunidade das pessoas viverem pela primeira vez situações sem a presença do ente querido. E hoje nós trabalhamos de uma outra maneira. Eu gosto muito da imagem do Michael White quando ele nos convida a dizer olá novamente. Esta relação com a memória, com o legado da pessoa falecida, não é algo que seja para superar, não é algo que é para cancelar, para deixar de existir, mas é algo que a gente possa, de fato, reabsorver, que possa fazer esse caminho de buscar e preservar imagens, memórias, afetos, preocupações, especialmente esse momento que vivemos aí de tantas mortes por Covid e que marcam muitas vezes formas atípicas e que também estão presentes, não só nas mortes pela Covid, como os outros elementos, e aqui também ressaltando a questão das pessoas que decidem se matar, e naturalmente até as formas de prestar homenagem, os rituais, que eles requerem ajustes, que necessariamente não quer dizer uma condenação a um luto complicado, né? Mas que entendemos até que esse luto como um processo de um período prolongado, que ele possa realmente entender que isso faz parte das nossas histórias e poder reverenciar essa memória é um desafio, né? Então, gosto muito e me oriento aí quando o Colin Parkes ele define o luto, né, como esse rompimento desse mundo presumido, e dizendo muitas vezes que o nosso mundo mental ele tem uma presunção, mas a vida não. Por mais que a gente possa imaginar, idealizar, a vida nos surpreende, porque ela nos oferece aí várias situações que a gente não consegue imaginar. E aí eu quero muito chamar atenção para isso, né? E fazer essa contraposição entre o mundo mental, que nós precisamos de integrar a vida, e entender que a vida ela não elimina o mundo, mas o mundo, se a gente não ficar atento, vai se organizando de uma tal forma que vai eliminando vida. E aí eu pergunto, qual que é a coisa mais importante do mundo mental? Curiosamente, é dinheiro e poder. Por outro lado, qual que é a coisa mais importante da vida? E Viktor Frankl já nos diz, que é dar sentido às nossas experiências felizes e infelizes. E eu gosto muito desta ideia do sentido como, mais uma vez, essa biodigestão ou como essa orientação. E aí é André Contes Ponville que nos diz, a vida vale a pena, as penas da vida. A despeito dos desafios, a despeito das dificuldades de uma vida real, e o real da vida que não é mediada nem por otimismo e nem por pessimismo, mas de uma forma real, que cabe, então, aberturas, limites e possibilidades. Então, aqui apresento, né, meu marido e eu, quando então a gente diz 6 meses depois da nossa perda e dizemos que a nossa dor, apreciada por nossas experiências interiores, ela nos direcionou a reconhecer também no outro o que já sofremos. Esse compartilhar favorece a elaboração de processo das perdas, das dores e dos lutos. E assim a nossa rede, ela foi sendo tecida dessa forma.
que ela, então, a REDIAP, ela se caracteriza por esse aspecto de informalidade e gratuidade. E é com muita alegria que a gente diz disso, né? Nesta informalidade não quer dizer ausência de compromisso, ausência de entrega, de disposição e disponibilidade em nome de uma energia amorosa, né? De um trabalho realmente ininterrupto ao longo dos 23 anos. E tivemos a oportunidade, a Dani certamente vai se referir, com a nossa unidade aí, Vitória, que já em abril de 2020 já inauguramos a nossa primeira reunião online. Então, se essa acolhida em Enlutados há 23 anos se caracteriza como um projeto inovador no Brasil, também inovamos quando não nos paralisamos e impedimos os nossos encontros a despeito deles não existirem mais com presença física. E eu ressalto isso. A pandemia trouxe para nós não um isolamento físico, mas ele trouxe, sim, um distanciamento físico e não um isolamento social, o que permitiu realmente fortalecer essa ideia de rede e esse compromisso que vai, então, como eu já disse, completando 23 anos. Então, temos uma missão na nossa REDIAP: restabelecer conversações com enlutados que não se encorajam a expressar ou deixarem de fazê-lo por se sentirem censurados. Normalmente, socialmente, as pessoas que compartilham as suas dores, uma das formas sociais de receber isso é as pessoas apresentarem dores muito maiores para elas, quase como se ela tivesse, se sentisse ali envergonhada, acabrunhada com essa condição. E é muito legal a gente dar sentido, sim, a essa vida que foi interrompida, que pode ser conservada na memória e no amar que transcende qualquer circunstância. Construir, portanto, uma serenidade interior. E não posso perder a oportunidade de dizer que serenidade quer dizer ser N idades. Nós somos infantis na medida que é uma experiência nova, nós podemos buscar aí o período de transição da adolescência nas nossas experiências e trazer também uma condição adulta, e quero dizer que a nossa maturidade existencial, ela não se dá por idade cronológica nem por saldo bancário, mas pela nossa disposição, sim, de lidar com os limites e frustrações reais. Então, poder amar os entes ausentes é deixar que eles vivam em cada um de nós e em nós mesmos, né? Então, esta é a proposta. Temos 6 valores na nossa rede: a discrição, o respeito, a liberdade de participação, abertura para contínuos aprendizados, a aceitação dessa condição e a celebração da vida, e ressalto que aceitar aquilo que a gente sonhou, que a gente desejou, não é das situações mais difíceis, mas aceitar aquilo que não queríamos e que, de fato, dói, não é tarefa simples. E esse aceitar não quer dizer uma resignação passiva, mas é exatamente esse processo biodigestor. Então, estabelecemos também objetivos da nossa rede de acolher e dar suporte a pessoas enlutadas, desenvolver e exercitar a habilidade de escutar e apoiar pessoas abaladas por perdas, motivar e inspirar a capacidade de recuperação a partir de vivência das perdas, e como a gente disse, o verbo superar, muitas vezes ele chega sim a ser ofensivo, se superar é a gente entender que é deletar, que é acabar, mas gosto muito de verbos que sejam sim precedidos pelo prefixo ré. Recuperar, reorganizar, reparar, reaprender, são novas questões a partir dessa vivência das perdas, né? Despertar essa consciência dos nossos limites e possibilidades através do nosso compartilhamento e das trocas das nossas experiências, né? Então, desenvolver e exercitar esse comprometimento e senso de cidadania e até situar isso. Só existe uma maneira das pessoas não se enlutarem por perda de entes queridos na sua vida, onde, de fato, elas morrem antes, né? Por outro lado, acho que é interessante a gente também
a despeito da nossa rede, ela acolher exclusivamente enlutados por morte, dizer que o luto ele está presente na nossa vida como mudanças, como capacidade realmente de ajustes às novidades, e os nossos processos de escolhas, que também apontam para a capacidade de priorizar algo e também renunciar. Então, não são referências que se excluem, mas que se complementam, né? Então, apresentando aqui a nossa rede, que ela ganhou essa nova grafia do irreparáveis, quando ela completou 18 anos de existência, quando marcamos e ganhamos isso quando eu fui indagada, né? Mas por que irreparável? A palavra era junto, né? E isso aconteceu em Goiânia, né? Então, há quase 6 anos, e a pessoa que estava filmando o evento naquele momento, e existiam os encontros presenciais, eles diziam, é só por entre parênteses. E isso, de fato, passou a mudar a nossa forma de compreender a nossa rede, que oferece amparo a pessoas enlutadas pela partilha de experiências e também acompanhamento psicológico. Essa marca passou por atualização, modernizando as linhas e adequando as cores aos princípios e valores da organização. O amarelo gema representa o mel, a doçura e a conexão entre as pessoas. O roxo representa essa transformação, a espiritualidade e a força. A tipografia, a letra A, é formada por um triângulo, que alude a essa tríade, início, fim e recomeço. Corpo, alma e espírito. Irreparável aponta para esse contínuo fluxo de reconstrução e ressignificação. E é muito interessante, porque sonoramente a ideia do ape, da apicultura, da abelha, da vida que de fato nos aferroa, mas também nos oferece mel, né? E brincamos com a palavra mel como um anagrama, que é um movimento de compreensão aí de experiências dos lutos, né? Assim como a colmeia, que também é um outro anagrama, que é uma comunidade organizada, levantando meios de expressar e inspirar alegria. E é interessante avaliar isso. A alegria não está, mais uma vez, em dissonância e em antagônico à tristeza, mas se complementam. E eu acho que essa é uma questão que nós podemos trazer. Não é uma alegria maníaca que nega, que exclui a tristeza, e nem uma tristeza que nega e exclui a alegria e que muitas vezes se confunde com depressão. Mas entendendo esse caminho dessa complementação desses polos que estão aí integrados e conectados. E aí, esta é a nossa proposta de construção, sim, de narrativas na experiência da dor. Quando eu digo, né, o convite ao despertar, é o ficar atento, ficar presente. E é muito interessante quando na clínica psicológica a gente escuta, e não é incomum, enlutados dizerem que tem insônia. E eu costumo dizer, tem insônia quem não acordou, quem não estabeleceu acordo consigo mesmo, quem não despertou do interdito, daquilo que está obstruído, para aquilo que é interdito, dizer entre, dizer para pessoas, dizer com pessoas. Estabelecendo, sim, forças que se amparam, revelando possibilidades reais, dentro de limites, naturalmente, e estabelecendo vínculos e laços possíveis que nos aquietam. E é interessante quando a gente fala disso, porque brincamos aí da ideia do trancado, daquilo que não pode ser compartilhado, ao trançado, né? O trancado, que é esse luto difícil, engavetado, essa coisa que é blindada. E ao trançar, que é aceitar o curso, fazer percursos, contatar recursos de uma forma que seja realmente gerativa e transformadora, como o Tom Anderson nos orienta, né? Então, processar os lutos, de fato, é uma experiência complexa. E eu acho que é interessante a gente colocar plural, né? Se convencionamos a falar de luto, é claro que cada experiência ela é singular. Não somos clonáveis, não somos iguais.
nos organizamos por semelhanças e diferenças, não temos dorômetro para poder medir qual que é a dor maior, que é menor entre nós, mas que cada um possa acolher a sua própria dor, e por isso o catalisador, mas também organizar a possibilidade de ser capaz, sim, de amar depois da perda. Amar não é mais forte do que a morte, é apesar da morte e fora do seu alcance, enquanto durar. É uma decisão. E, na verdade, né, essa é uma questão e que até há muito pouco tempo era um tema que era mantido à distância da academia, que é falar de amor e do amar. Né? Afinal, o que vale a vida se nós não nos amamos e amamos aqueles que estão à nossa volta e que convivemos com eles? Né? Que possamos ter conversações, né? Versar juntos, dar voltas juntos. Conectar o conhecido ao Deus conhecido, algo que a gente não conhece. E isso caracteriza o luto. Os enlutados se envolvem uns com os outros, e eles possam se manifestar, e com eles mesmos, em silêncio. E aí é Bakhtin que nos conta, o diálogo é a condição para surgimento de novos significados e outras novidades. Então, isso tende a contribuir para que as pessoas possam se autogerenciar, que elas possam ter constituição de novas identidades e diferentes formas de entender a si, aos eventos, às pessoas e aos desafios da vida. Essas aqui são as nossas unidades REDIAP, que iniciaram, então, dentro da minha casa e que, felizmente, houve essa expansão e esse fortalecimento aí diante dessa disposição de acolher enlutados. E costumo dizer, então, desses vínculos que também são construídos e que na nossa rede nós construímos o que eu digo, a função mãe, que é representada pela humildade de receber aquilo que a gente não pode mudar. A função pai pela coragem de enfrentamento, a função filho pela afetividade, pela aproximação que não invade e por uma distância que também não abandona. A função irmãos, que busca uma colaboração, que busca esse amparo. A função avós, desenvolvida aí pela sabedoria e abundância. E a função netos, que naturalmente trazem ao longo desses quase 23 anos a proposta de renovação e prosseguimento. Né? Esta é a nossa marca da REDIAP, que é aprender a perder sem se perder. E quando eu, então, me cito dizendo, a gratidão não anula o luto, ela consuma. É necessário curar os infortúnios pelo saber de que não é possível anular o que aconteceu. Trata-se de aceitar o que é e o que não é mais. Trata-se de passar da dor atroz da perda à doçura da graça. A gratidão é essa própria doçura quando se torna alegre. E esse é um desafio, né? Então, é um convívio com a energia espiritual e entender que morrer é ser esquecido, mas que a gente possa ir além da matéria, que possamos considerar a memória e validar essa relação amorosa. Padre Fábio de Mello nos conta, é o amar que faz chegar a presença, mesmo quando só a ausência é o que temos. E, naturalmente, presença e ausência são referências complementares, que é diferente de falta. Esses, então, são os contatos da nossa rede, estamos abertos aí, especialmente, né, recebendo nesse período pessoas que estão, sim, muito abaladas, né, diante dessa nossa condição. E aqui eu quero oferecer, esse é um link, que quero, então, encerrar minha fala apresentando para vocês o link. Deixa eu ir lá. Sem perder a direção, tendo fé que um dia você vai deixar de ser a própria dor.
chore, silencie e perca o chão. Mas entenda que o tamanho da saudade é o mesmo do amor. Não tema, siga a dor que lhe conduz. É mergulhando na ferida que a gente encontra a luz. Sinta a falta do que for lembrar, pois lembrar é a maior prova de que valeu a pena. Transforme a dor em oração, divida este peso. Não é desamor deixar de chorar, mas sim um recomeço. Pelo que perdeu e por você, atravesse seu luto. Espero que isto lhe ajude a aprender a perder sem se perder. Fale, espalhe, divida a sua dor. É no ombro do outro que a gente colhe sementes de amor. Não é só tristeza, não é só chorar. Traga as lembranças pra vida que acaba de chegar. Transforme a dor em oração, divida este peso. Não é desamor deixar de chorar, mas sim um recomeço. Pelo que perdeu e por você, atravesse seu luto. Espero que isso lhe ajude a aprender a perder sem se perder. Muito obrigada. Nós que agradecemos, muito obrigada, Glaucia, por compartilhar conosco um pouco do que é a REDIAP pela sua própria experiência, né, pessoal. Eu vou primeiro, então, chamar a Daniela para a gente dar sequência na mesa, e aí no final nós abrimos para pergunta, para discussão, tá bom? Obrigada por enquanto. Um beijo. Vamos lá. Bom, então agora a nossa segunda convidada para compor a mesa, convido Daniela Reis e Silva. Daniela é psicóloga clínica e hospitalar, mestre e doutora em psicologia clínica pela PUC São Paulo, coordenadora da REDIAP, coordenadora do Grupo de Trabalho de Prevenção do Suicídio do Espírito Santo, associada fundadora e diretora da Associação Brasileira de Prevenção do Suicídio, ABEPSE, e da Associação Brasileira Multiprofissional sobre o Luto, diretora também do Instituto Acalanto. Bem-vinda, obrigada, Daniela, com você a palavra. Obrigada, Thaís, obrigada, Glaucia, pelas suas palavras, né, de abertura. É sempre um privilégio, um desafio. Falar junto com você e falar depois de você se torna ainda mais desafiador. Quero agradecer o convite de participar desse evento, em especial a minha querida e super competente Ana Vitória Salimon, quem eu aprendi a admirar o trabalho. E a ideia vocês vão ver que o desafio é tão grande, porque a Glaucia é a minha mestra em escansão de palavras e em falar coisa bonita, né? E como eu tenho brincado nesses últimos tempos, ela consegue falar com a
emoção e eu consigo falar com a ação, né? E nós juntas temos feito aí, junto à diretoria da Rede AP, um trabalho bem bacana, né, da consolidação. E a ideia é poder apresentar para vocês a minha experiência enquanto coordenadora da Rede AP, né, em Vitória e em Domingos Martins, e contar um pouco dessa história, podendo trazer esse aspecto do trabalho em relação ao suicídio, e como a Rede AP tem sido importante, não só para a questão da pós-venção, porque nós existíamos quando pós-venção nem se falava no Brasil, mas em especial também como um lugar para prevenção, né, de novas perdas por suicídio. E o maior desafio que a gente tem quando a gente fala da rede de AP é justamente sair desse paradigma que sempre tem se falado em relação ao luto, que todo enlutado precisa de terapia, que esse é um problema muito grave, e de fato é um problema muito grave, que assola a vida da gente, perder alguém que a gente ama, mas justamente com a oportunidade de termos esse grupo, essa rede de apoio poderosa, completando 23 anos agora, que a gente vê a importância desse trabalho em relação ao tema, né, do suicídio, da sua prevenção. E aqui eu quero destacar 2 aspectos importantes em relação à rede AP. Um é o acolhimento dos enlutados, e enlutados não só por todos os tipos de perda, mas também por suicídio, de forma absolutamente livre de qualquer preconceito, né? E também a rede AP como prevenção de novos suicídios, e a gente vai poder falar sobre isso para vocês. E aqui a história da minha vida se confunde com a história da Natália, da Alzira e do Paulo, e ouvindo a Gláucia falar, ouvindo a música Recomeço, eu estou aqui super emocionada. Alzira, eu sei que você está escutando a gente e queria agradecer imensamente por fazer parte e dar a oportunidade, né, para a gente compartilhar a história de vocês como sendo a nossa semente hoje totalmente florida em meio a muitas tempestades, né, acolhendo enlutados em todo o Espírito Santo, né, porque quando eu soube da perda da Natália, eu confesso que um buraco se abriu em mim, eu como psicóloga, especialista em luto, e eu me senti assim, uma formiguinha, sem saber como ajudar a Alzira e o Paulo, em especial a Alzira. E foram momentos de muita emoção como profissional, e eu tive a brilhante ideia de pedir ajuda justamente para a Gláucia, né? Ela já tinha sido minha professora como terapeuta de família, no curso de formação que nós fazíamos aqui no estado, e pensando, né, na perda da Natália, uma jovem, né, em plena flor da idade, ela inclusive fez aniversário agora no final de agosto, estaria completando hoje 34 anos, né, e nós estamos aí na marca dos 16 anos, sem a Natália, fisicamente, mas totalmente dentro dos nossos corações. E a Gláucia carinhosamente disse, Dani, vem para Belo Horizonte que a gente acolhe vocês. E eu e a Alzira viajamos, quebrando todos os paradigmas da psicologia, de um processo psicoterápico, porque não tinha terapia ali, né, era um apoio inquestionável que se precisava na ocasião, e a Gláucia e o Eduardo nos receberam numa reunião que foi marcante e determinante. E, ao final dessa reunião, a Gláucia simplesmente falou assim, Dani, não tem sentido vocês virem para Belo Horizonte todo mês, por que vocês não montam uma rede AP, né, em Vitória? E aí, a gente imbuída por essa proposta de cuidar, né, desse luto tão complexo, por ser filha única também, nós decidimos fazer a nossa primeira reunião. E de lá para cá, mensalmente, a gente se encontra, né, essa foto fica pequena, mas quando ela está projetada em tela grande, vocês vão ver que são pessoas, né, que são enlutadas, que têm tristeza, mas que têm também alegria no compartilhar dessas histórias, né, e a partir desse processo a gente foi entendendo, e muito, Alzira, por sua causa,
você sabe disso, com as perguntas em torno da morte da Natália, eu fui compreendendo um pouco mais em relação ao suicídio, e a história da Rede AP em Vitória acaba se confundindo com a minha própria história profissional, quando eu fui fazer o mestrado, e fui entender um pouco mais. Mas a Rede AP aqui foi se estruturando, e a gente fez, ao longo desse período, diversos eventos aqui. Em 2019, nós fizemos a primeira jornada de luto no Espírito Santo, com a vinda da Rede AP aqui, foi um momento muito especial, junto com o Congresso Capixaba de Cuidados Paliativos, né? E esses folders têm sido distribuídos em todos os eventos que nós participamos, em especial no simpósio, no seminário de prevenção do suicídio aqui no estado. E o que a gente precisa para funcionar? Simplesmente a vontade das pessoas de se abrir diante dessa experiência tão difícil que é perder alguém que se ama, né? E a ideia é justamente conversar, e a Glaucia apresentou muito bem como é que isso funciona, a nossa missão, mas nós somos um grupo aberto, então as reuniões em todas as unidades são mensais, né? Que mais ou menos de 3 horas de duração, o máximo. É um trabalho totalmente voluntário, não temos, né, custo para participação, e nem todas as reuniões são obrigatórias, as pessoas podem participar quando quiserem. Então, às vezes, a gente tem uma pessoa que faz parte de uma reunião e depois nunca mais volta, mas aquela reunião pode ser determinada. E nós temos aqueles que são fiéis, e hoje em Vitória nós temos, inclusive, algumas pessoas que estão mais maduras em relação ao seu processo de luta e continuam participando da reunião para acolher quem está chegando nessa estrada da saudade, né? E nós fazemos muitas coisas, nós criamos esse manual de boas maneiras do luto, a gente pode tentar compartilhar depois, mas todos esses materiais, eles estão disponíveis, eu vou colocar para vocês os dados da Rede AP, eles estão disponíveis no nosso site, nas nossas redes sociais, e lembrando que essas cores, elas ainda estão na versão anterior, eu ainda não tive tempo de fazer esse material novo, vocês estão vendo aí que a gente estava comemorando na ocasião uns 21 anos, e já são 23, e hoje já está muito diferente, né? Nós temos também, além de participar das reuniões aqui em Vitória, o grupo de WhatsApp, então as pessoas que têm interesse acabam participando, e esse grupo fica um grupo de apoio 24 horas por dia, 365 dias por ano, dando suporte. Nas horas que está todo mundo dormindo, tem sempre um enlutado do nosso grupo disponível para conversar, e a gente sabe que essa rede de apoio tem ajudado muita gente, né? Essa é uma fotografia de uma das nossas reuniões presenciais. Antes da pandemia, a gente estava se reunindo na FUCAP, né? E ao final das reuniões, a gente faz uma corrente, faz uma oração, embora não seja um grupo religioso, né? E hoje a gente lê a oração da serenidade, que eu vou apresentar para vocês bem no final, né? Aqui está o nosso calendário das reuniões online, a Glaucia falou isso. Eu tive o privilégio, né, talvez por gostar muito de internet, em abril, a gente corajosamente inaugurou a sequência das reuniões online do AP, então aí vocês têm todas as nossas datas de setembro, e importante, e muito decisivo, nós não recebemos só enlutados por suicídio, vantagens e desvantagens que eu falo a seguir. E o AP Vitória, ele se tornou muito um AP de ação, de levar o cuidado ao luto aonde quer que ele seja necessário, porque com isso eu entendo que nós vamos semeando a nossa missão. É claro que isso se confunde com a personalidade e o jeitão de cada coordenador, né? Cada coordenador em cada cidade tem um funcionamento, embora nós tenhamos o funcionamento geral de todas as unidades. E hoje, 10 de setembro de 2021, a gente completa, e eu vou me emocionar de novo, 4 anos de atuação em Domingos Martins, em função de um acidente terrível que vitimou 11 pessoas, de um grupo de dança, o Bergfreund, de Campinho, né? E nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho lá com a comunidade, não foi um trabalho só
com os enlutados, mas foi com toda a cidade de Domingos Martins, né? E participamos de várias atividades, fazendo a Sommerfest, participando do festival de verão da cidade, quando foi a primeira vez que o Bergfreund se apresentou depois desse terrível acidente. E nós fizemos todo um trabalho de ressignificação dessas perdas, homenageando as pessoas queridas, né, que se foram, trazendo um pouco de esperança, e vocês vão ver que tem várias crianças participando de tudo, simbologia, né, essa é uma das queridas, né, a Yasmin, que estava com a gente também lá, e um pedacinho da esperança retomando em Domingos de Martins. Essa música é a Polca nas Estrelas, que inclusive é uma homenagem às pessoas queridas que já não estão mais aqui, né? E o Bergfreund colocou as 11 estrelas no brasão para que pudesse fazer ação. E até hoje nós temos essa caminhada, né? Cada ano nós fazemos essa celebração à vida dessas pessoas. E esse é o vídeo que está circulando desse ano de 2021. E é justamente nesse engajamento da Rede AP em ação que nós temos feito várias ações. O grupo Domingos Martins, ele tem funcionado hoje também online, a gente juntou, né, mas até a pandemia nós íamos até Domingos Martins uma vez por mês para fazer essas reuniões. Eu não faço esse trabalho sozinha, eu tenho vários voluntários, né, e depois, quando eu finalizei, eu me lembrei que eu devia ter colocado uma foto de todas as voluntárias da Rede AP aqui, né, mas a gente participou, e é onde eu falei que se entrelaça, né, do 2º Congresso Brasileiro de Prevenção do Suicídio, que aconteceu no Espírito Santo, e lógico que eles tinham que estar presentes, porque, da forma como eu entendo, né, o luto ele pode ser, sim, um fator de risco para o suicídio, e o luto por suicídio pode ser um fator de risco para o luto complicado. E é por isso que essas ações precisam andar juntas, e é por isso que a Rede AP é pioneira em todo o Brasil nesse trabalho. A partir do meu trabalho, eu tive a oportunidade de criar, né, e junto da diretoria, a Associação Brasileira de Prevenção do Suicídio, nós temos aí o programa Vida em Foco, e por conta desse trabalho, a gente tem o Encontro Nacional de Sobreviventes Enlutados por Suicídio, mas nós temos outros sobreviventes que tentaram suicídio e sobreviveram, já na 3ª edição, né, e ano passado um online. Nós temos aqui no Espírito Santo grupo de trabalho de prevenção do suicídio, onde o AP também é atuante, que nós também, em função de toda a aprendizagem de cuidar dessa rede, né, de enlutados, nós temos feito o encontro regional de sobreviventes também no estado do Espírito Santo, né? Esse ano nós estamos indo para o 8º seminário. Em 2017, a Rede AP chegou também na crise de segurança pública aqui no estado, porque nós fizemos acolhimento aos enlutados que perderam seus entes queridos durante essa crise, e também fizemos um trabalho de pós-venção, cuidando das famílias enlutadas por suicídio em todo o estado.
Em Iconha, no ano passado, a Rede AP teve presente para cuidar das 4 famílias enlutadas em função das chuvas, num trabalho integrado junto com o Instituto Acalanto, junto à Defesa Civil, o próprio Conselho Regional de Psicologia aqui do Estado, e eu não poderia deixar de mencionar o nosso trabalho do SOS Apoio Emocional. Gláucia e Marília tiveram presentes da Rede AP, né, de Belo Horizonte, num atendimento que acolheu não só pessoas afetadas pela pandemia, mas muitos enlutados, né? E assim que a gente vai transformando o amor, a saudade em ação. Eu apresento o Instituto Acalanto, que hoje congrega a Rede AP aqui, e trago para finalizar, caminhando para a finalização da minha apresentação, os desafios da nossa rede, né? O pioneirismo, quando a Gláucia e o Eduardo começaram, né? Ninguém sabia o que era grupo de enlutado no Brasil, foi o primeiro grupo de apoio ao luto, e se transformou mais do que um grupo, essa rede de apoio. O trabalho com a suicidalidade, é importante eu dizer que aqui no Espírito Santo, talvez pela minha especialidade de trabalhar com enlutados por suicídio, né, a Rede AP recebe muitos enlutados pelo suicídio, mais do que em outras unidades do Brasil. A Gláucia falou do tal do dorômetro. Esse é um desafio quando a gente está trabalhando em grupos, porque aí tem uma discussão de qual grupo que é melhor, se é grupo de luto só para sobreviventes enlutados ou a gente mistura, né, os enlutados por suicídio com outros tipos de perda. O maior risco é as pessoas ficarem comparando, e como a gente diz, a pior perda é aquela que a gente está passando no momento. O estigma que alguns enlutados por suicídio podem sentir no grupo AP é algo que a gente tem tentado modificar, mas que também acontece quando eles participam de grupos de luto específicos para enlutados por suicídio. E a experiência que nós temos é que a dor fica mais misturada, porque o luto por suicídio tem muitas semelhanças com o luto por outros tipos de perda. Essa é uma discussão eterna e não é o propósito dessa apresentação de hoje. Nós temos uma dificuldade com os curiosos que querem, sim, saber o que nós fazemos. Não é uma entidade secreta, não é que nós fechamos, mas os enlutados querem ter privacidade para poder falar da sua própria dor. E uma dificuldade é que nem sempre as unidades estão conectadas a serviços de saúde mental no município onde eles funcionam. Porque nem sempre a pessoa que está enlutada vai precisar de terapia. Participar de um grupo como o nosso, de uma rede como a nossa, tem se mostrado um fator de recurso para os enlutados. E mais do que eu dizer como é que isso funciona, eu vou colocar para vocês um videozinho com alguns depoimentos que temos, tipos de perdas diferenciados, mas principalmente a vontade de compartilhar e de fazer diferente. Eu acho que a Daniela não está me ouvindo, por conta do fone de ouvido dela, a gente não está tendo som. Eu vou entrar em contato daqui a pouco para avisar, para ela poder repassar. Eu estou ouvindo, sim, porque está bem baixinho, Thaís. Tá, deixa eu te dizer, você precisa tirar o seu fone do notebook, porque não está saindo som para nós. Mas o outro vídeo saiu? Porque eu não, testei eu antes. Se puder voltar aquele outro Vocês estão vídeo da ouvindo música, agora? nós não conseguimos ouvir. Não tem a ver com isso. Deixa eu parar de compartilhar, então. Isso, porque não está saindo som. Porque a gente testou e vocês ouviram. A sua fala está perfeita, mas o som dos vídeos não sai. Você encontra profissionais que te Foi? Agora sim, só está baixinho. Esse é bem baixinho mesmo. Ok. Tá, mas está saindo sim. Deu notícia que meu filho tinha morrido naquele impacto, naquele acidente. Bem, depois desse momento, minha vida se transformou, não entendia mais nada. Chorava, questionando por quê, por quê, como isso foi acontecer, enfim, precisamos de ajuda de um psicólogo, eu e Ângela. Fizemos 1 ano e meio de análise e no primeiro mês fomos informados da existência do AP.
E então, desnorteados, sem saber de nada ao certo e sem saber o que esperar, fomos lá, a primeira vez, na primeira reunião. Fomos acolhidos pela Daniela e ouvimos os presentes, os pais que haviam perdido seus filhos, com uma certa similaridade no nosso caso, e outras situações. Enfim, fomos descobrindo amigos que não gostaríamos de ter, mas que pela circunstância da vida nos colocou lado a lado, e assim compartilhando nossa perda com os outros pais, que também tiveram suas perdas e que sabiam exatamente a dimensão de nossa dor e de nossos sentimentos. Eu fui na reunião do grupo de apoio e foi muito importante no meu processo de luto. Eu, particularmente, sou uma pessoa que precisava falar da morte e, às vezes, os familiares, os amigos, eles não sabem te ouvir ou não te sabem orientar como você deve proceder. E no grupo você pode compartilhar a dor, o sofrimento. Você também escuta a dor do outro que está ali naquele momento. E você entende que não tem resposta pronta, não tem receita, mas que cada um, da sua forma, pode entender o seu momento, o seu tempo, como que as coisas vão se ajeitando, como são as fases desse processo de luto. Em que eu e minha família precisávamos exatamente disso, do apoio à perda irreparável do meu irmão, que se foi em fevereiro de 2016. Em meio a um desastre de você perder alguém para a depressão, sem deixar nenhum vestígio, sem falar nada com ninguém, sem que a gente pudesse entender o que se passava dentro dele, no coração dele, nós descobrimos que existem outras famílias que passam por isso, pela mesma dor, que sentem a nossa dor. Tantas outras pessoas que perdem alguém assim todos os dias para a depressão. E ali nós fomos acolhidos pela família, pelos amigos que a gente não gostaria de ter conhecido nunca, né? Mas, graças a Deus, a gente pode ter esse apoio de vocês, API. Então, parte do nosso trabalho é usar de informação e psicoeducação a respeito do luto, é a gente incentivar também a fé e a espiritualidade, seja ela como for, né, para que as pessoas encontrem os seus caminhos de enfrentamento dessa jornada do luto. O trabalho do voluntariado, muitos dos nossos coordenadores e dos colaboradores, eles são pessoas enlutadas, né, e isso também torna o AP, como o AP, desculpem aí, né, a questão do gênero, porque antes a gente chamava Grupo AP, agora é Rede AP. A Rede AP, assim, é um importante fator de recurso, né, e é exatamente isso que a gente faz nas nossas reuniões, ir atrás dos recursos individuais e comunitários, e, em especial, quando necessário, identificar de forma precoce a necessidade de procurar ajuda profissional, porque é dessa forma que a gente trabalha, como formiguinhas, atravessando os piores buracos, as piores dificuldades, os piores obstáculos, né, que partem da nossa própria história de vida, né, que partem do nosso ciclo vital. Lidar com o impacto do luto é um necessário trabalho de muitas mãos, não importa a forma com que a pessoa morreu. É difícil, mas é fundamental termos uma rede efetiva de cuidados em relação a isso, para trabalhar com essas vicissitudes. E eu encerro a minha apresentação apresentando a oração do enfrentamento, que é uma oração que é oriunda da Rede AP aqui do Espírito Santo. Oração do enfrentamento. Que eu alcance serenidade para seguir meu caminho. Que eu tenha garra para perseverar e fortalecer a fé. Que eu encontre apoio quando eu mais precisar. Que a revolta e a culpa torturantes se dissipem. Que os pensamentos e lembranças ruins
desapareçam. Que a dor seja substituída pela saudade, possibilitando o surgimento e fortalecimento de boas lembranças. E a recordação de que sempre dei o meu melhor para que encontre a minha paz, para que fique em mim a certeza do amor, que eu ainda sei que sempre vai existir, pois eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Amém. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. E queria agradecer a presença de vocês, né, a paciência de nos ouvir. Aí tem o contato da Rede AP em cima, do Espírito Santo, mas temos também esse Linktree, onde vocês encontram o site, as redes sociais da Rede AP, fortalecendo esse cuidado e esse abraço aos enlutados. Muito obrigada. Daniela, quer voltar ao vídeo que não saiu o som da música? Eu acho que não tem, que não tem necessidade, era só a música da Polca nas Estrelas, a não ser que não tenha, imagino que seja mais importante a gente conversar, né? É só a música alemã, tocando pelos poros, né? Homenageando quem não está aqui. Tá certo. Bom, eu vou, tem uma pergunta aqui, tá? Eu vou abrir a pergunta para vocês, depois a gente discute mais um pouquinho, tá? Pergunta da Maria: você poderia falar um pouquinho a respeito do manejo aos familiares enlutados decorrentes da Covid-19? Estou manejando um grupo de luto em meu estágio e observamos algumas dificuldades na reorganização dessas famílias, principalmente pela não possibilidade dos rituais de despedida. Quer que eu comece, Dani? Eu venho dizendo que a nossa capacidade nesse mundo que é tão digital, que a gente possa ter caminhos analógicos. Se não nos é dado a oportunidade de fazer os rituais tradicionais, que a gente possa ser criativo, assim como estamos sendo criativos nesse momento, né? Aqui, reunidos, estamos em São Paulo, estamos em Belo Horizonte, estamos em Vitória, simultaneamente, né? Então, acho que vale muito, e eu acho que é interessante, a gente ir além do queixume da falta e de dizer, não tem mais aquilo que eu queria. E eu acho que a nossa tendência é muito ficar presa a isso, né? Era feliz e não sabia. Não quer dizer também que os rituais pré-Covid garantiam que os enlutados saíam de lá numa boa. Oba, estou cheio de coroa, cheio de abraço e estou numa boa. Não, né? Não. Então, que a gente possa, sim, buscar formas criativas e lidar com essas restrições que são reais. Hoje em dia, a palavra protocolo, acho que é uma das palavras menos acreditáveis, porque todo mundo está seguindo os protocolos, né? E a gente sabe que não está coisa nenhuma, né? Então, que a gente possa, sim, assegurar, e de novo volto a insistir, que a distância, ela é física, mas ela não é uma desconexão relacional, né? Desde o ano passado, eu escrevi no meu Instagram, na minha página, o que eu chamo de ritual virtual. É possível isso. Cuidado para que a gente não fique fazendo previsões e predições de dizer que se não é como foi, como era, necessariamente isso é motivo de doença. Não, vamos nos organizar. E, de fato, a nossa capacidade, a nossa competência vai se dar muito mais para buscar e dissolver essas obstruções desses rituais para inovar,
Então, é tempo de inovação, é tempo de manter presença, é tempo de mandar um pão de sal, uma ligação, um cartão, um encontro virtual, uma reunião, um chá que cada um na sua casa tome um chá, se essa era uma ação que possa reverenciar a memória do ente querido, enfim, tem muitas maneiras que merece a gente abrir as nossas possibilidades criativas para buscar solução. Quer acrescentar, Dani? Quero. Maria Clara, quando você fala, né, da dificuldade da reorganização das famílias, esse é um aspecto muito importante quando a gente trabalha com enlutados, porque o foco normalmente é só no indivíduo, né? E o que a gente trabalha, e a Rede AP tem isso, nós acolhemos famílias, né? Eu me lembro de uma em especial que nós recebemos 11 pessoas da mesma família em uma reunião, né? A dificuldade da reorganização, ela é para todos, e a minha prof está aqui, que não me deixa mentir, né? Quando a gente tem a visão do paradigma sistêmico, quando a gente tem, na verdade, paradigma sistêmico introjetado, a gente entende aquela perda com todos os elementos, não é só a falta do ritual que pode estar complicando essa desorganização. A gente precisa entender como é que essas famílias funcionavam antes, como é que foi o contexto da perda, o contexto do adoecimento, né? É uma falácia se dizer, porque a gente vai ter um monte de luto complicado, a gente não sabe como é que as pessoas estão se adaptando, não gosto da adaptação, mas estão se reorganizando a partir de tudo isso. Nós temos visto vários movimentos criativos, a Glaucia mencionou uma postagem dela, mas nós temos visto, assim, sites de homenagens, né, essa possibilidade de encontros virtuais, a nossa própria reunião, que a gente tem feito virtualmente, isso tem funcionado como recursos. E mais uma dica, né, já que você é estagiária, assim, eu não posso deixar o meu lado professoral, né, aprendido com a Glaucia, mais do que observar os fatores de risco, identifica o que essas famílias têm de recurso, que é isso que a Rede AP nos ensina, né, olhar o lado positivo para a gente tentar amplificar isso, porque essas famílias, elas têm coisas positivas também, mais do que olhar o negativo, a gente precisa aprender a cuidar desse lado positivo, né, e engrandecê-lo, para que as pessoas consigam participar dessa reorganização de uma forma ativa. Acho que desde ontem, desde o início do evento, né, nós estamos falando muito sobre potências, né, e quanto de potência que tem, né, que a gente precisa reconhecer, identificar e explorar. Né? Antes de iniciar os bastidores, a gente estava comentando sobre o fato de hoje ser dia 10, né, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, e a fala de vocês hoje é muito pertinente, né, soma demais para nós, embora o grupo não fale apenas sobre lutos por suicídio, né, acaba abrangendo, então a pergunta de hoje foi sobre isso também, né, sobre grupos de Covid, e eu tinha até comentado, né, com as nossas convidadas, que aqui em Adamantina também estamos iniciando alguns grupos, né, a professora Fúvia já iniciou sobre enlutados também, né, eles acabam abrangendo também a questão do Covid, e nós também vamos iniciar um específico para perdas por suicídio, né, então falar de pós-venção é importante por isso, né, como a Glaucia falou no início, pós-venção também é uma forma de prevenção de novas perdas por suicídio. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. E complementando, Thaís, assim, não tem o que é melhor, o que é pior, né, em termos de grupo. Hoje, o que tem se difundido são grupos específicos para enlutados por perda por suicídio. Né? A nossa experiência, por isso que eu agradeço a oportunidade desse espaço, de dizer o quanto eles também são acolhidos, né? E se sentem de forma positiva, vivenciando o mundo como outros em luto, digamos assim, como um luto qualquer, embora a gente saiba que tem essas especificidades, né? Porque os grupos de enlutados, eles correm o risco de trazer ainda mais estigma, né, para os enlutados. Tem alguns que não gostam de ir lá e ficar falando sobre isso, né? Então, é importante a gente aprender a relativizar o que faz bem e o que faz mal para as pessoas. E é isso, é reconhecer a perda independente, né, como a Dani também falou. Não é a perda em si que é a questão, mas são as relações que são construídas a partir e o que se compartilha. Sim. Tem mais uma pergunta aqui, tá, da Janaína. Vocês acreditam que o fato de haver um hábito de despedida presencial através do velório
possa dificultar os enlutados e até os profissionais de pensarem em outros meios de praticar a despedida, né? Vocês estavam falando sobre isso, né? Sobre ser criativo e encontrar outras possibilidades, né? Mas se puderem responder a questão da Janaína, se isso é um complicador, né? No caso de nos limitar a entender que essa era a única possibilidade até então. E como eu disse, sendo nós seres de linguagem, se a gente já antecipa que não ter o ritual é um complicador, nós estamos fazendo uma complicação. Estamos fazendo, tecnicamente, a profecia autocumprida. É muito legal e eu acho que é bacana a gente contextualizar Brasil e a nossa resistência a lidar com o limite. É só falar que não pode, que a gente arrepia, né? Qualquer coisa. Não pode pensar em vermelho. Pronto. Thaís, não pense em vermelho. Né? Tá pensado. Acabou. Proibido. Né? Quer dizer, falar que é proibido, falar que não pode, é atiçar, de alguma maneira, essa condição. Então, reconhecer isso, olha, o que de fato não cabe, mas isso também abre a possibilidade de avaliar o que cabe, o que é possível, o que a gente quer dentro dessa história e o que a gente deve fazer, né? Então, eu volto muito, venho insistindo, e isso me preocupa realmente, essa antecipação e essa demarcação que isso é igual a luto complicado. Isso é um perigo. E nós, psicólogos, precisamos de entender, porque nós temos um linguajar muito patologizante. E nós precisamos, não é julgar fora a dor, né? Não estamos dizendo, é tão grave um otimismo quanto um pessimismo, estão fora da vida. Mas é muito legal que a gente lide com o real. E tudo que é real vai ter dois lados. Tem o que abre, tem o que fecha, tem o que pode, o que não pode, né? Tem o que inicia e o que, de fato, transmuta. E completando, né, Glaucia, assim, a rede AP é a rede da criatividade, né, é a rede do impossível. Nós começamos a existir onde e como, né, assim, onde a gente se encontra? Na casa das pessoas, né, não precisava ter um lugar específico. E é verdade, Janaína, quando você fala que a cultura determina e influencia, né, as nossas despedidas, os nossos rituais. Vamos embora combinar, né, brasileiro adora aglomerar, né? E o que a gente vivencia ao longo desse ano? Uma proibição absoluta e completamente pertinente da gente não fazer aglomeração. Então, desde quando isso começou, nós estamos sendo obrigados, e o mundo inteiro, não é só no Brasil, mas aqui nós temos questões culturais delicadas e complexas, a nos adaptar, né? A nos reorganizar, né? Porque essa questão da ausência da despedida é sim um fator de risco para o luto complicado, mas como é que é quando isso se torna a norma, a possibilidade na impossibilidade? Então está muito cedo para a gente ver o que vai acontecer lá para frente, porque eu tenho visto as famílias se reinventarem, né? Eu me lembro logo no começo da pandemia, a gente numa das reuniões, não sei se você lembra, Glaucia, do SOS, as pessoas falando sobre um ritual de despedida em que as pessoas não podiam ir para o cemitério, mas os familiares estavam todos dentro de carros piscando farol, né? Então, assim, isso não é uma despedida? Isso é uma forma de despedida. Ou fazer cerimônias um pouco tempo depois, né? A gente tem aí ambientes, aqui no Espírito Santo a gente tem uma empresa, né, especializada em fazer despedidas, e eles permaneceram fazendo despedidas durante toda a pandemia, guardadas todos os cuidados, né, de sanitários necessários. Então, assim, e a Covid não é só, não pôde ir lá no cemitério se despedir, tá? Nós tivemos aí uma série de situações de afastamento no anterior, né? As pessoas não podiam ir cuidar dos seus entes queridos no hospital. As notícias, a forma como era dada a notícia, então a gente precisa ampliar essa lente para a gente entender a complexidade de tudo que a gente está vivendo. Até as visitas fúnebres, né, que também estão suspensas. Agora, é interessante nesse aspecto de criatividade, estou lembrando também, entre outras tantas situações, de uma pessoa que faleceu e ela era alucinada com macarronada. E aí a família se organizou e falou, quem é que quer? E todos na sua casa marcaram um encontro online
em que a macarronada era a maneira de estar celebrando a memória. E cada um contando, essa reunião foi gravada, isso ficou registrado para a família, enlutada, como um carinho. Quer dizer, o valor não é o macarrão, é claro que não, né? Mas é um caminho, disso que a gente está dizendo, do mundo que é o simbólico, diferente do diabólico que isola, que separa, o simbólico que integra, que reúne, né? Que reúne de uma maneira não digital, mas de uma maneira analógica. Então, esse é o momento de realmente de estabelecermos essa criatividade, de buscarmos, e criatividade, ela surge diante de obstrução. Se tudo estiver correndo bem, não precisa. Né? Mas onde a gente precisa ser criativo é onde os padrões usualmente adotados não se ajustam. Então, essa é a hora. Né? Eu acho que cabe a nós, nas nossos amparos, mais uma vez, não é negar, né? E quando a gente está dizendo do catalisador, vamos acolher, mas não vamos fazer essa dor como um sofrimento desmedido. Ela é um impulsionador a outros caminhos. Né? Bom, vamos lá, nós temos uns minutinhos ainda, então eu vou convidar a Ana Vitória para participar dessa mesa agora no finalzinho, né? A Ana, nossa idealizadora, pessoa que conduz, que mantém essa rede funcionando. Bem-vinda, Ana. Não podia Obrigada. Faltar. Parece Elisa. Bom, eu entro aqui, né, quebrando os protocolos, não era para eu interferir, mas eu não resisti, né, a vir aqui agradecer pessoalmente, né, é interessante, né, é online, mas é pessoal, né, é muito próximo, né, é afetivo, então eu queria agradecer muito, né, a Dani, parceira de muitas lutas aí, da BEPS, né, agora da ABM Luto também, né, que eu acho que é outra construção que vocês estão aí na luta, né, agradecer a Gláucia, né, nós nos conhecemos presencialmente na PUC há 2 anos atrás, né, e falar assim, que a gente tem muito a aprender com vocês, e esse ano realmente para nós foi muito feliz que vocês pudessem vir, né, a Thaís, que não é à toa que ela está na mesa com vocês, né, grande parceira, nós vamos aí com coragem, né, iniciar os nossos primeiros grupos, né, por mais que a gente esteja trabalhando, estudando, atendendo, né, a questão do luto por suicídio há mais de 10 anos, né, trabalhar com um grupo é diferente, né, então a gente agradece muito vocês, né, e se vocês tiverem aí alguma, assim, olha, cuidem disso, né, estamos aqui à disposição, né, para escutar, para aprender, tanto agora quanto depois, né. Ô, Ana, eu vou te contar da minha experiência. Hoje, quando eu olho, né, 16 anos atrás, o convite da Gláucia, que eu me lembro com muita emoção, eu não sei onde ela estava com a cabeça quando ela disse, monta lá, eu nunca tinha feito grupo público, né? Não tinha referência bibliográfica, eu já tinha formação em luto, mas assim, como é que era manejar um grupo, era um negócio completamente diferente, não tinha o nosso roteiro, o nosso manual, como é que cada unidade funciona, como é que você faz, era uma coisa muito intuitiva, né? Então, assim, se vocês puderem, fica a dica, se vocês puderem se preocupar mais com a conexão com as pessoas, do que com o que vocês precisam fazer, com que todas as teorias que vocês têm estudado, os grupos vão ser sucesso, né? Porque Gláucia e Eduardo começaram do nada, de uma forma completamente intuitiva, né? Gláucia já com uma mega experiência como terapeuta de família, mas acho que nunca tinha estudado luto, porque naquela época ninguém estudava, a gente estudava as fases de Kubler-Ross e olha lá, né? Então, assim, isso foi tomando vulto e a importância dessa rede, da gente estar conectado, né? Porque o fato de eu ter a Gláucia de um lado e ter a Maria Helena Pereira Franco, né, que foi minha orientadora de outro, isso ajudou a ter segurança, mas no fundo, a insegurança ela vai acontecer, né? Assim, eu me lembro no dia que eu fui fazer a primeira reunião do grupo de sobreviventes pela BEPS, a gente não tinha certeza se a gente juntava. Então, assim, é muito mais interrogação do que resposta, né? Eu não sei o que a Gláucia fala, porque, assim, se fosse a Gláucia, se ela soubesse quem eu era, ela não fazia, mas ela postava. E deu certo, né? E é muito por isso, é muito pela ação, é muito mais do que ficar pensando e planejando. Eu acho que a Rede AP é isso. Para mim, a Rede AP é ação, emoção e coração.
E aí, né, Ana, eu acho muito legal entender que se um valor do século XX era o saber, e a gente tinha que assumir um grupo já sabendo como conduzia, a metáfora e o valor hoje é outro. É nos dispor, de fato, a estar com. E na medida em que até eu inicio qualquer relação, pressupondo que eu já sei, eu matei a originalidade da relação. Porque mesmo esse encontro nosso, por mais que a gente pudesse aqui nesse momento, né, e até a sua entrada, estar aberto às inovações, né, e os imprevistos da vida, isso é que é o surpreendente. Claro que uma sustentação teórica, quando a Dani até diz, da própria evolução da compreensão do luto, essa questão toda que a gente vai trazendo, tem evolução e a ciência anda e a gente sabe disso, né? Agora, especificamente, é um tema que não dá para trabalhar apenas no aspecto cognitivo. Não dá. Assim como não dá para trabalhar apenas no aspecto emocional. Não dá. Mas nós precisamos, de novo, dessa conexão conosco, né? Ter, sim, as nossas orientações teóricas. É muito interessante, porque até dentro da nossa rede, nós temos vários terapeutas com formação em luto e com abordagens psicoterápicas diversas. Né? E não é isso que está em pauta no momento, mas é essa disposição, sim, de que a gente tenha esse amparo teórico, mas uma teoria que nos permite estar com o outro. Eu gosto muito da imagem que a Arline Anderson traz a todo encontro, onde somos simultaneamente, somos anfitriões, mas também somos hóspedes. Eu acho que esse momento, eu estou dentro da sua casa, dentro da casa da Thaís, dentro da casa da Dani, né? Mas vocês também estão na minha, eu também estou recebendo. E é nessa reciprocidade que a gente vai se organizando, sim. Né? Então, não é uma avacalhação, não é um improviso que não tenha compromisso. Se não houvesse compromisso, não resistiria 23 anos de uma ação ininterrupta. Não. Né? E é interessante porque como que esse compromisso hoje, é claro que se tem pessoas que estão à frente e temos uma rede, tem outras pessoas que nunca estiveram presentes, mas amparam e lembram e se organizam, é dia, o dia da rede. Quer dizer, isso é o fortalecimento da rede. Né? Então, que vocês fortaleçam, sim, as conexões, as parcerias, né? É uma parceria que não é dada de uma forma vertical, não é quem sabe para quem que vai ensinar. Né? Mas para quem está se dispondo realmente a estar numa conexão horizontal. Aliás, rede pressupõe isso. E é justamente, Glaucia, assim, é esse jogo de cintura que é necessário, né? Não é uma avacalhação, como se diz, pelo contrário, a gente tem uma estrutura, né? Mas, por exemplo, eu comecei a primeira reunião, eu tinha participado de uma reunião da rede, né? E assim, precisei ter muito, e Glaucia falou uma coisa assim, eu acho que é a aprendizagem, né, do encontro, mais do que ensinar, e a gente não tem o pressuposto de ensinar ninguém a viver o seu próprio luto, é simplesmente escutar, é aquilo que eu sempre digo nas aulas, assim, Deus deu 2 orelhas e uma boca para a gente escutar mais e falar menos, né, e os grupos precisam, porque a gente precisa dar voz para eles, não nós. Nós não somos protagonistas. Eu me arrepio quando eu vejo alguém que vai montar um grupo, assim, eu sou detentora de todo conhecimento, de toda sabedoria, eu sei o que vai acontecer, né? E não sabe, porque até hoje, 16 anos depois, e eu sou a filha mais velha, né, Glaucia, assim, é a unidade em funcionamento fora de Belo Horizonte mais antiga, né? Então, assim, eu continuo aprendendo até hoje. A cada encontro, a cada reunião, a cada pessoa nova que chega, cada família, né? Não tem... É um jeito especial da gente estar no mundo, da gente estar com o luto, da gente estar com aquela pessoa, com aquela família, sem ter tantas amarras, né? Tendo uma estrutura, a gente tem uma espinha dorsal, né? A gente tem algumas coisas hoje, mas o principal é a gente estar ali, né? E é bem diferente, cada coordenador tem um jeito diferente de levar a reunião. Nenhuma reunião vai ser igual a outra. Nós não temos os mesmos participantes, né? Por serem reuniões abertas. E isso tudo torna esse movimento muito bacana, né?
e faz a gente ter combustível para enfrentar os próximos desafios, porque o nosso próximo vai ser voltar para as reuniões presenciais, né? E justamente por essa flexibilidade que a gente pôde muito rapidamente passar para fazer as reuniões online, né? Foi um baita de um desafio, a Glaucia estava ali segurando minha mão, né? E fomos juntos, porque essa capilaridade da rede ajuda bastante a gente se encontrar, né? E a inovação, a novidade, ela está aí no dia a dia, né? É isso. Flexibilidade, criatividade, sensibilidade, respeito, escuta, né? E sair da tentação de dizer que sabe. Olha, cuidado. Eu sei o que você está passando, sabe não. Sabe não. A Glaucia toca no nosso maior desafio. Eu vou ser bem breve, porque eu já estou recebendo recadinhos aqui, já estão pipocando lá em cima, né? Mas assim, eu agradeço demais, né? Tudo que a gente pôde aprender, trocar, e a Glaucia toca num ponto assim que eu acho que nos dá até uma tranquilidade, né, Thaís, né? Porque a gente tem falado muito da humildade, né? Eu acho que quem mais sabe do luto são os sobreviventes, né? Então, respeito às pessoas que nós vamos ouvir. Na verdade, a gente vai ter que ter a sustentação, o suporte, né? Mas realmente quem vai dar a constituição é o grupo, né? Então, agradeço demais a vocês duas, né? As três, né? A companheira Thaís ali também, né? E vamos recorrer, continuar trocando, somando. Quem sabe um dia tem uma unidade da Rede AP aqui, né? Vai depender muito das pessoas que se agregarem a nós, né? Acabou de ficar grávido. Mas já está namorando. Ana, você cuidado, porque aqui é uma semeadura que você não tem noção como é que funciona. Eu conheço, eu tenho. A semente é boa, fértil. Bom, obrigada, agradeço demais, né? E passa a palavra aí a Thaís, que fecha, né? Thaís, que é a moderadora. Eu sou entendida. Com muito esforço, né? A Ana estava comentando com elas como foi. Foi a mesa dos improvisos mesmo, né? A Ana quebrou o protocolo e entrou. Foi complicado conseguir chegar e começar a tempo, mas deu tudo certo. Fico muito feliz por ter dado certo, por ter esse contato com vocês, né? Como eu disse no início, a gente também está estruturando os nossos grupos e o material de vocês está sendo muito importante. Nós estamos usando, inclusive, para poder ter um norteador mesmo, né? Aquilo ter humildade, respeito. Formar a partir dos membros que vão estar ali compondo, mas a gente precisa de um norte, está sendo muito útil, muito obrigada mesmo. Foi muito importante a contribuição de vocês, espero poder manter esse contato. Tá joia? Sim. Obrigada, Thaís, obrigada, Anne, obrigada, Dani, e mais uma vez agradeço a oportunidade, gosto muito de dizer que, como docente, a maior alegria do mestre é ver que o mestre supera, né? E realmente é uma alegria ver essa caminhada, né? Em paz, vamos lá. Mas você continua sendo minha querida e eterna professora, sempre aprendizagem, tá? Nem vem que não tem. Gente, super obrigada. Que delícia. Então, a Rede Promover Vida agradece muito, inclusive todos os afetos aqui que estão transitando agora. A minha coordenadora, gente, do outro lado aqui, né? De novo aqui também, então é isso. Um abraço enorme para vocês, gente. Muito obrigada mesmo. Até. Tchau, tchau.